A paz do Senhor a todos, eu sou o Carlos Costa e esse é o canal Expondo a Palavra. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E eu quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal a se inscrever aqui embaixo. Basta apertar no nome inscrever-se e também no sinozinho para receber notificações e vídeos como esse. Eu quero pedir também a sua ajuda para compartilhar esse vídeo em redes sociais, também em WhatsApp, para 10, para 15 amigos, para que esse canal possa crescer em nome de Jesus. Fica comigo. Hebreus. Quero já que você abra sua Bíblia aqui, Hebreus capítulo 11. Nós iremos tratar nesse momento sobre fé. Iremos tratar sobre 3 passos para aumentar ou para crescer a nossa fé. Fé é uma ferramenta da parte de Deus. Então, esse vídeo de hoje será bem didático. Nós iremos fazer leitura de alguns versículos. Se você puder também nos acompanhar, vai ser muito importante para você aprender também mais manusear a Bíblia Sagrada. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, fé é você ter a certeza que você vai receber o milagre. A fé é um instrumento da parte de Deus que Deus tem dado à sua igreja para que a sua igreja possa chegar mais a Deus, para que a igreja receba os seus milagres, para que a igreja vença o pecado, as adversidades, as coisas do inimigo. Então a fé nos aproxima de Deus e nos dá vitória. Então, falando sobre fé, nós iremos ver na Bíblia Sagrada sobre pequena fé, sobre grande fé, sobre pessoas que não têm fé. Então, como é que está hoje a sua fé? Então, tratando agora já de pequena fé, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8, versículo 25 em diante, começa a narrativa. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que pereçamos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E a partir do versículo 27 diz: E aqueles homens se maravilharam, ou seja, aqueles homens ficaram maravilhados, de boca aberta, com o milagre que Jesus fez ali de forma sobrenatural. Então, isso tratando-se de pequena fé. Jesus repreendeu eles porque eles tinham uma fé pequena. Então, uma fé pequena ela é reprovada por Deus. Então, que a nossa fé ela venha crescer, ela venha transpor as barreiras. E tratando-se de fé grande, no mesmo capítulo 8, capítulo 8, versículo 10 diz: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aqui está tratando esse texto de um homem que chegou para Jesus e pediu um milagre. E Jesus já estava indo já para atender o milagre. Então, Jesus está disposto para atender o nosso milagre. Jesus está ouvindo você. Só que quando Jesus ele vai para curar o servo desse homem, esse homem disse: Senhor, não sou digno que o Senhor entre em minha casa, mas basta uma palavra. Aquele homem acreditou que bastava uma palavra da parte de Deus para que o seu servo recebesse o milagre. E Jesus ficou maravilhado com tanta fé da parte daquele homem. Então, aquele homem creu que uma palavra era suficiente para mudar a vida daquele homem. Então, basta uma palavra para Deus mudar a sua vida. Basta uma palavra para você receber o milagre. Você não precisa de muita coisa, você não precisa de coisas extraordinárias desse mundo. Você precisa somente de uma palavra da parte de Deus para você receber o seu milagre. Tem gente que está fazendo muitas coisas para receber milagre, mas esse homem acreditou que uma palavra era o suficiente para o seu servo ficar curado. Quando nós tratamos aqui de pequena fé, os discípulos ficaram maravilhados porque Jesus acalmou a tempestade. Porque aqui o contexto, os discípulos tinham pequena fé, então eles ficaram maravilhados. Aqui quando o centurião tinha grande fé, Jesus ficou maravilhado. E a pergunta é para você:
Você está ficando maravilhado em ver as coisas que Deus está fazendo na vida dos outros? Ou Jesus está ficando maravilhado da sua fé? Então, que venhamos chamar a atenção de Deus, né? E a gente vê sobre pequena fé, grande fé, e também tem pessoas que não têm fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Também a fé ela precisa também ser provada, e a fé ela é provada com obras, com atitudes. Tiago capítulo 2, versículo 17 diz: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, a fé ela precisa ter obras, ter atitudes. Né? Muitas pessoas dizem que tem fé, mas não tem obra. Então, o que prova que nós temos fé é quando nós agimos, quando nós seguimos, quando nós estamos indo na direção de Deus. Ter fé não significa você estar parado sem fazer nada. Ter fé significa você vencer. Louvado seja Deus, você seguir em frente. Quando nós temos fé, nós fazemos como Davi, jogamos a pedra. E naquele caso, Davi venceu Golias. Quando nós temos fé, nós rodeamos Jericó e as muralhas caem. Quando nós temos fé, nós colocamos nossos pés no Rio Jordão e o Rio Jordão ele se abre. Então, fé é você seguir. Então, fé sem obra não é fé. Então, muitas pessoas dizem ter fé, mas não fazem nada. Então, isso não é fé. E a fé também, ela cresce, como diz em Tessalonicenses. A fé, ela pode crescer e ela cresce. Então, a fé não é algo que fica estacionada. Olha o que diz em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, com razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Louvado seja Deus. Então, a fé ela pode aumentar, a fé ela pode crescer. Então, a fé ela é aumentada junto aqui, como a gente vê no contexto, com amor. Né? Uma pessoa que não tem amor, ela não tem fé. A fé, ela perdoa, nos dá uma confiança para nós perdoarmos. A fé nos dá coragem para pedirmos perdão. A fé nos dá condições de obedecermos a palavra de Deus, como nós estávamos falando. A fé ela precisa de obra. Então nós precisamos ter obra, precisamos praticar. E a fé ela é também, além de crescer também, ela é aperfeiçoada, como diz em Tiago, capítulo 2, versículo 22, que diz: bem vês a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A nossa fé ela precisa ser aperfeiçoada. Nós não podemos ter uma fé raquítica, cheia de defeitos, cheia de dúvida. E muitas pessoas, por não ter tanta fé, elas não obedecem, têm uma vida desmantelada, têm uma vida toda errada, têm uma vida toda torta, porque elas não têm fé para obedecer. Então nós precisamos ter uma fé para obedecer, uma fé para receber milagre da parte de Deus. E tratando-se do primeiro ingrediente para recebermos a fé, é a palavra. Fala aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17, o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer que a sua fé venha a aumentar, você precisa se alimentar da palavra, você precisa ler a Bíblia Sagrada, você precisa ouvir a exposição da Bíblia Sagrada. Então, a leitura é algo fundamental, é algo importante para a vida de quem quer que sua fé aumente. E outro ingrediente, o primeiro foi a palavra, e o segundo é a oração. A oração é algo fundamental para a nossa fé. Louvado seja Deus. Então, não podemos ter fé se nós não tivermos uma vida de oração. Então, oração nós precisamos orar para que a nossa fé venha a aumentar. Olha o que diz em Lucas capítulo 17, versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Então nós precisamos chegar a Jesus e dizer: Jesus, acrescenta a nossa fé. Não é feio você chegar para Jesus e dizer que a sua fé é pequena quando você reconhece: Senhor, a minha fé é pequena, eu quero que o Senhor aumente, eu quero que o Senhor
acrescente a minha fé. Isso não é feio. Feio é a pessoa ter uma fé pequena, uma fé que não leva à obediência, uma fé que não leva à fidelidade e viver da mesma forma. Então, Deus ele quer que você fale a verdade sobre a sua fé, sobre os seus medos, e Deus ele vai aumentar essa fé em nome de Jesus. E o outro, falamos sobre a palavra, e o outro foi a oração, e o terceiro é o louvor. O louvor é muito importante. Olha o que diz em Romanos capítulo 4, versículo 20, sobre o louvor, que o louvor ele aumenta a nossa fé. 8 e 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ou seja, Abraão, ele cresceu na fé louvando, adorando. E a Bíblia Sagrada diz que Deus ele habita no meio dos louvores. Então que você adore ao Senhor, que você enalteça ao Senhor. Os salmos, ele era praticamente como hoje a harpa cristã, que é cantada na igreja. Então nós precisamos cantar, adorar ao Senhor. O salmo, ele é a palavra de Deus, né? O salmo ele é a palavra de Deus. Tem muita gente que diz que o salmo é só um hinário. Não, o salmo ele é a palavra de Deus. O salmo fala do Messias, né? No salmo fala do Cristo. O salmo é um livro profético, é a palavra de Deus, é um livro, está entre um dos livros de cântico, né? Então, salmo mostra a presença de Deus, né? O salmo mostra que o homem precisa se chegar a Deus. Então o salmo foi composto para cantar e adorar ao Senhor, o homem se chegar a Deus. E a fé mais importante que eu quero falar para você nesse momento. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículo 30, que diz: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Então, a fé mais importante que o homem precisa ter é a fé da salvação. Olha aqui o que Paulo ele fala. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então essa é a maior fé. A fé maior não é aquela que ganha um carro, que as pessoas dizem, tem a fé que você vai enriquecer. Não, a maior fé é que garante que você vai ser salvo. A fé, a verdadeira fé, te leva à salvação, a uma vida santa. Então nós precisamos crer no Senhor Jesus. Também nós vemos sobre a fé em Atos também, capítulo 8, versículo 36 e 37, sobre a fé salvífica, que essa é a mais importante. Que diz: indo eles caminho chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Versículo 37, e disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, a maior fé é a fé que te leva à salvação em Cristo Jesus. A maior fé é quando nós deixamos tudo para seguir a Jesus. Uma vez, Pedro ele chegou para Jesus e disse: Senhor, nós deixamos tudo. Deixamos casa, deixamos terreno, deixamos nossos bens, deixamos muita coisa para te seguir. Que recompensa nós teremos? E Jesus olhou para eles e disse: nessa vida vocês vão ganhar 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Então, nós precisamos da fé salvífica, né? A fé salvífica que nos leva à salvação em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida, e você que ainda não aceitou a Jesus, peça a Deus essa fé salvífica que te leva à salvação. E nesse momento mesmo você pode aceitar a Jesus em sua casa e depois ir até uma igreja dizendo que através de um vídeo ou através desse momento você aceitou Jesus em sua casa. Então, que Deus abençoe a sua vida, sinta-se agora abraçada. Então, que Deus abençoe a sua vida
em nome de Jesus. Então, se você também quer que a gente ore por você, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, eu peço oração por isso, por aquilo, por um familiar, e nós iremos orar por você. Pode deixar aqui embaixo o seu pedido de oração. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço.